Olá, tudo bem com você? São Patrício, grande santo que evangelizou a Irlanda no final do século IV e no início do século V, disse que as maiores curas e milagres que Jesus fez aconteceram pela pregação da palavra. Eu vou tentar ilustrar com fatos concretos o que São Patrício acabou de dizer. Primeiro, eu envio o missionário de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus disse aos discípulos assim: Ide, pregai o evangelho a toda criatura e curai os enfermos, libertai os cativos e por aí afora. Então, eu entendo que todos os sinais e manifestações da glória de Deus que iriam acontecer seriam decorrentes da pregação da palavra. Então, primeiro se prega a palavra, e após a pregação da palavra, as curas, os milagres e os sinais acontecem. Então, São Patrício está certo. O segundo exemplo é a pesca milagrosa. Pedro havia pescado a noite inteira e não pegou nenhum peixe. Mas agora Jesus está na barca dele, eles voltam para a margem e diante disso Jesus disse: lança as redes. E Pedro diz: eu pesquei a noite inteira, mas não peguei nada. Mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. E a Bíblia diz que pegaram tantos peixes que a rede acabou se rompendo. Então, o milagre de pegar muitos peixes aconteceu decorrente da palavra que Jesus liberou a Pedro. Então, São Patrício está certo. O terceiro exemplo é o centurião, que vai até Jesus dizendo que o servo dele estava doente em casa. E ele diz: eu não sou digno que o senhor vá lá na minha casa, mas se disseres uma palavra, o meu servo ficará curado. Então Jesus disse: pode ir, que o seu servo já está curado. Quando chegou em casa, o servo estava curado, perguntou aos seus assistentes o horário da cura e o horário bateu com a hora que Jesus liberou a palavra. Então a cura do servo do centurião aconteceu após Jesus liberar a palavra. Então São Patrício está certo. Nós concluímos, irmãos, que não existe cura, nem milagre, nem prodígios, se não houver uma genuína pregação da palavra. Isso acaba me entristecendo, porque nós estamos no mês da Bíblia e o sentimento que eu tenho é que todo mundo quer cura, quer milagre, quer vitória, mas ninguém mais quer escutar a pregação da palavra. E as pessoas não vão conquistar isso que elas desejam e sonham se elas não escutar a pregação da palavra. Eu vou dar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. Por exemplo, na internet. Todo mundo fica com essa coisa toda de evangelização na internet, Jesus nas redes sociais, mas, na verdade, o que está dando ibope nas redes sociais são polêmicas. Então, as pessoas gostam de ver a coisa ferver, até embaixo dos nossos vídeos. Às vezes você fala uma coisa tão séria, alguém faz um comentário sem pensar, o outro já vem, já bate, o outro já vem, já bate. Daqui a pouco, a briga que é gerada abaixo dos comentários do vídeo é tão forte que ofusca o assunto do vídeo, que não tem nada a ver com a discussão que está acontecendo abaixo. Então a gente percebe que as pessoas querem polêmica, entretenimento, dar risada, mas assim, pregação da palavra mesmo, gente que está buscando conhecer e amadurecer com Jesus, muito pouco, muito pouco. Um outro exemplo, por exemplo, são as paróquias. Quantas pessoas vão à missa e às vezes até depois de muito tempo sem ir, porque estão precisando de uma grande vitória, porque não estão se sentindo bem. E um dos grandes momentos importantes da liturgia é a liturgia da palavra. Claro, depois a liturgia eucarística, mas são duas liturgias. E a pregação da palavra, a homilia, ela é importantíssima. Aí a pessoa conversa, vai correr atrás da criança na igreja, sai lá fora no carro, atende o celular, e tem a gente até que cochila durante a pregação da palavra. Como que a pessoa vai receber a vitória dela dentro da Santa Missa se a vitória acontece depois da pregação da palavra? Até a Eucaristia acontece depois da pregação da palavra. Outro exemplo clássico, nos grupos de oração, por exemplo, todo mundo canta, 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 dança, 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 aplaude, aplaude, aplaude. Quando chega a hora da pregação da palavra, o Ministério de Música sai. Você só tem 15, 20 minutos para pregar, os meninos começam a correr dentro da igreja, as pessoas começam a cochilar, porque ninguém quer a pregação da palavra. As pessoas querem a hora da cura, a hora da vitória.
E é por isso que muitos grupos de oração não têm mais os sinais e os prodígios que devem ser decorrentes da pregação da palavra. Mais um exemplo, os nossos retiros. Quantas pessoas chegam no retiro e falam: Moisés, eu quero uma oração, eu não estou bem, põe a mão na minha cabeça. E você fala: irmão, irmã, eu acabei de chegar, eu vou ter 5 pregações nesse retiro. Você vai ficar para escutar as pregações? São 5 pregações de 1 hora. E a pessoa diz: não, eu estou apertado, eu estou com pressa, eu só quero a cura, o milagre decorrente da pregação da palavra. Mas eu não quero a pregação da palavra. É muito comum as pessoas que vão só na hora do almoço porque querem a oração do pregador. É muito comum as pessoas que só querem saber que hora é o momento da cura do Santíssimo, mas elas não escutam nenhuma pregação e elas querem os sinais. E os sinais não podem acontecer porque eles são decorrentes da palavra. Ah, irmãos, eu quero concluir até chateado. Eu que sou um militante da palavra, eu que gosto de Bíblia genuíno, eu que sou contra o pregador ficar usando tablet para pregar a palavra ao invés de abrir a Bíblia, eu que sou contra as pessoas ficarem escravas de aplicativo no celular ao invés de ter uma Bíblia para você chorar, rabiscar, rezar com ela. Ah, eu termino esse vídeo triste. Triste porque São Paulo diz que a fé vem pelo ouvido e pelo ouvir da pregação. Se você não escutar a pregação da palavra, a fé não vai ser gerada em você, porque a palavra entra no ouvido e aí dentro de nós gera a fé. Depois, Hebreus capítulo 4 diz que a palavra ela é tão profunda, tão potente, que ela é como uma espada de 2 gumes, que vai até o limite da alma e do espírito. Gente, aonde ninguém consegue ir, nem a ciência consegue ir, a palavra consegue ir na divisão da alma e do espírito. Eu queria que nesse mês da Bíblia, você que não tem Bíblia, comprasse uma Bíblia, você que ainda não estuda Bíblia, estudasse Bíblia. Eu queria que você desse mais atenção a escutar pregações. E isso não é um feito só para quem quer aprender a pregar. Eu acredito que todo cristão deveria escutar. Pregação, pregação, pregação. Baixa no seu celular, baixa no pendrive. Gostaria que você tivesse aí umas 300 pregações para você ouvindo, ouvindo, ouvindo. Tá viajando, vai ouvindo. Tá no aeroporto, vai ouvindo. Fone de ouvido, por favor. E vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Quanto mais a palavra for sendo direcionada para você, isso vai gerar em você contrição. E depois da contrição vai gerar comunhão. E nessa comunhão vai gerar curas, milagres e prodígios. Nada disso vai acontecer se você não der valor à pregação da palavra de Deus. O meu desabafo é esse. A maioria dos lugares, se tem internet, paróquia, grupos, retiros, o menos importante é a pregação da palavra. As pessoas de hoje querem sinais sem a pregação da palavra. Eu concluo com a mesma frase de São Patrício. As maiores curas e milagres que Jesus fez aconteceram pela pregação da palavra. Deus te abençoe. Dê atenção, por favor, e que Nossa Senhora abençoe você. Obrigado.